curto espaço de tempo. Acertar contas com o passado, tomar decisões que teve a vida inteira para tomar e nunca tomou, perdoar e ser perdoado, olhar nos olhos do seu semelhante, do seu irmão e dizer aquilo que nunca teve coragem de dizer. O que seria mais importante a ser feito se a revelação de Deus viesse ao encontro da sua vida e lhe revelasse que amanhã seria o último dia da sua história aqui nessa terra? Certamente eu e você não sabemos quando será o último dia da nossa vida, mas o Evangelho de João, ele confirma a cena de alguém que sabia que o dia seguinte era o último dia da sua história. E ele nos conta assim, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 13 e o versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Paremos por aqui por um instante. Jesus estava no cenáculo, reunido com os discípulos para celebrar a Páscoa. A Páscoa entre os judeus era um sinal de libertação, era um sinal de liberdade, era uma das cerimônias religiosas mais importantes para o povo de Israel. E ali estava Jesus, reunido com os discípulos, e nas festas da Páscoa, muitas pessoas dos arredores de Jerusalém se dirigiam para a santa cidade, para ali celebrar a Páscoa. Esta era a última Páscoa que Jesus poderia estar com os discípulos, porque Jesus sabia que poucas horas de vida lhe restavam apenas. Poucas horas de vida restava apenas ao Salvador. E a pergunta que nos vem: o que fazer quando se chega ao final de uma vida? E se Jesus ele é o nosso exemplo, o nosso guia e a nossa orientação, o que era importante para Jesus ao final da sua vida? E qual foi a mensagem que Jesus nos deixou? O desejado de todas as nações, no capítulo 71, e a partir da página 642, a mensageira do Senhor nos revela, detalhe por detalhe, o que era importante para Jesus ao final da sua vida. E ela nos diz que Jesus, ao final da sua vida, fez por questão reunir um grupo de 12 discípulos. E ele reuniu os discípulos com o propósito de lhe dar as últimas instruções. Poucas horas de vida lhe restavam apenas, diz a mensageira do Senhor, mas ela diz que eram horas para se fazer o bem. Essa era a vida de Jesus. Ele nunca usava o poder de Deus em benefício próprio. Sempre por trás de grande obra de Jesus, sempre por trás de grande milagre, havia à vista o seu semelhante. Jesus agia assim. O poder que Deus havia constituído sobre a sua vida é para que pudesse fazer o bem à vida dos seus semelhantes. E esta mensagem que Jesus queria deixar, a mensagem mais importante ao final da sua vida, era a mensagem da humildade e do serviço. Uma mensagem que eu e você conhecem muito bem. A Bíblia por si próprio diz, o próprio Jesus diz, que aquele que quer ser o primeiro no reino de Deus deve ser o mais disposto a servir aqui nessa terra. O problema é que não praticamos isso. Mas essa era a mensagem que Jesus queria deixar ao coração daqueles homens. Qual era a condição dos discípulos? Jesus estava chegando ao final da sua vida, 3 anos e meio caminhando ao lado daqueles homens, e aqueles 12 homens e tantos outros puderam presenciar os maiores milagres que este mundo já presenciou. Mas qual era a condição dos discípulos? A maneira que Jesus estava deixando essa terra. A Bíblia nos diz, e ela nos diz a partir do versículo 4 do capítulo 13 do Evangelho de João. E ela nos diz da seguinte forma: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido.
Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me vais lavar os pés a mim? Ao que respondeu-lhe Jesus: O que eu faço ao pobre Pedro, não sabes agora, mas compreenderás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Ao que respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, Pedro, tu não tens partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ao que lhe declarou Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. E foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhe lavar os pés, tomou as vestes, e voltando à mesa perguntou-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E se você esquecer de tudo que eu disser aqui nessa noite, talvez esse seja o verso mais importante, verso 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Qual era a condição dos discípulos? Uma condição de contenda. A irmã White, no mesmo capítulo, no Desejar de Todas as Nações, nos diz que os discípulos se apegaram tanto à ideia de que Jesus firmaria o seu poder aqui na terra e tomaria o seu posto junto ao trono de Davi, que entre eles discorria a ideia de qual seria o maior no reino de Deus. Os discípulos haviam tanto se apegado a esta ideia de que Jesus firmaria o seu poder nessa terra, que a maior discussão entre o grupo era qual seria o maior. Andando ao lado de Jesus, não precisariam trabalhar, não precisariam se esforçar, o pão e a água seriam certos a cada dia, e essa ideia permeava tanto a cabeça dos discípulos, que Jesus, chegando ao final da sua vida, encontrava contenda, mesmo entre o grupo dos discípulos. Uma nova dissensão: quem vai lavar os nossos pés? Faltava aos discípulos a verdadeira lição da humildade e do serviço. Era comum entre as cerimônias de Santa Ceia e lava-pés que servos, serviçais,